Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Então, eu tô fazendo aqui o meu primeiro vídeo para vocês sobre a matéria de eletivas, né? Para vocês poderem assistir e entender mais ou menos como é que funciona. Não sei se vocês viram, mas na semana passada eu coloquei lá para vocês um videozinho breve sobre o Varal dos Sonhos. E o que é o Varal dos Sonhos? É basicamente para a gente escolher o projeto que a gente vai fazer, ok? Então vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês o que é a matéria de eletivas, o que precisa ser feito, tá bom? Então a matéria de eletivas ela é basicamente um conteúdo extra onde a gente vai desenvolver certas habilidades e fazer um projeto, alguma coisa legal para vocês que possa desenvolver aí dentro do interesse de vocês alguns conhecimentos, ok? Então, eu tenho aqui o material oficial, né, do Inova Educação, que é do governo de São Paulo. Eu vou ler um pouco disso para vocês poderem estar cientes do que se trata. Então, vamos lá, vou resumir, tá bom? As opções de disciplinas eletivas, elas são definidas de acordo com os alunos, né? Com as perspectivas de vocês e as linhas de trabalho desenvolvidas pelas equipes docentes, ou seja, seria basicamente uma escolha em conjunto entre o professor e vocês, alunos. Então, a partir desse diálogo, esse diálogo que a gente já começa aí com o Varal dos Sonhos, que eu pedi para vocês terem uma ideia do que vocês gostariam de trabalhar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês depois. Então, a gente apresenta umas opções aí possíveis dentro dessas escolhas, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem empreendedorismo, ética e cidadania, Olimpíadas de Conhecimento, teatro. Eu fiz teatro uma vez com uma turma minha do 6º ano. Antes da pandemia, eles estavam super empolgados. A gente estudou um pouco da teoria do teatro primeiro, separamos papéis, né, personagens, roteiristas, toda a equipe ali que ia fazer parte do desenvolvimento da peça em si. Infelizmente, a gente acabou entrando em pandemia, a gente não pôde finalizar a peça de teatro, porém o trabalho estava se desenvolvendo bem. Uma vez eu fiz também com uma turma minha de língua portuguesa, uma não, mais de uma na verdade, e nós então adaptamos um livro, né, com a linguagem dos alunos. Então eles que fizeram a adaptação do roteiro, eles que escreveram essa adaptação, eles separaram os papéis, tudo bonitinho, certinho, fizeram o cenário, tudo isso então foi feito pelos alunos, ou seja, isso trabalha muito com o protagonismo, né? Tanto o interesse de vocês quanto o protagonismo, ok? Então é isso que é interessante ao fazer a matéria de letivas. Não é a questão de você vai fazer lição, ter ou não ter uma nota. Lógico que vocês vão ser avaliados, como qualquer outra matéria. Só que o mais interessante é o quê? Vocês têm o protagonismo desse projeto, tá? Vocês vão desenvolver esse projeto, as suas ideias vão estar expostas o tempo todo no projeto. Então, é isso que é legal para trabalhar, tá bom? E outra coisa, isso é já um prenúncio de repente o que vocês vão querer fazer como profissionais depois de saírem da escola, futuramente na vida adulta de vocês, tá bom? Então, muitas coisas que a gente pode trabalhar, empreendedorismo, por exemplo, até mesmo teatro, até mesmo cidadania, né? Tudo isso, de repente, vocês podem utilizar como um exemplo, como uma base de aprendizado para o que vocês vão trabalhar no futuro como profissionais, tá bom? Outra coisa, comunicação, né? Então, na área da comunicação, por exemplo, a gente tem muita coisa que pode trabalhar. Aqui diz comunicação não violenta, então a gente poderia, de repente, trabalhar com questão de informação, mas no âmbito mais inclusivo, por exemplo.
e mediação de conflitos. Então, esses são alguns exemplos que o site do Governo de São Paulo dá aqui, tá bom? Só que, como exemplo, a gente tem outras coisas diversas. Por exemplo, na parte de línguas, a gente pode trabalhar com a questão de viagens, né? Culturas de outros povos, de outros países, ou até mesmo culturas diversificadas aqui mesmo dentro do Brasil. O trabalho da língua inglesa, de repente, se vocês tiverem interesse, a gente pode trabalhar essa questão da língua inglesa mais a fundo, tá bom? Com algum tema específico. Em questão de empreendedorismo, pode ser trabalhado a questão teórica ou a questão prática, visando abrir uma empresa fictícia para vocês entenderem, conhecerem como que isso é feito, tá? De repente, vocês já estarem mais habituados com isso, se vocês têm interesse futuramente de fazer. Questão de internet, de tecnologia também, muita coisa pode ser trabalhada. Uma das minhas ideias principais é elaboração de um podcast, de um podcast com algum tema que vocês podem escolher, podem elaborar e todo mundo trabalhar nisso, né? Vocês fazerem um projeto, vocês aprenderem, né? Ou ajudar vocês a aprender como se produzir um podcast, ou até mesmo vídeos no YouTube, um canal no YouTube e assim por diante, tá bom? Tecnologia também é bem interessante de trabalhar. Outra coisa também que eu já trabalhei com minhas turmas antes, que é algo engrandecedor, é a questão do trabalho voluntário. Então, eu tenho algumas ideias aí de trabalho voluntário que a gente pode fazer, como, por exemplo, arrecadação de alimentos, né? Em feiras, mercados e restaurantes, por exemplo, para poder enviar para as ONGs. A gente sabe que tem muito desperdício de alimentos, né, no nosso país e muita gente que precisa, então seria bem interessante porque isso nos ensina bastante coisa, não só a questão da administração, da organização, mas também como pessoa, engrandece a gente como pessoas, tá bom? Ok, então essas são só algumas ideias que eu tenho aí para poder trabalhar com vocês. Então, como funciona? Teoricamente falando das eletivas. A cada semestre, então, vocês escolhem o que desejam fazer, certo? E aí, de repente, a gente teoricamente teria um projeto por semestre, mas se o projeto estiver desenrolando legal, a gente pode trabalhar com o mesmo projeto o ano inteiro. Então, de acordo com as opções oferecidas, ou seja, de acordo com as ideias de vocês e com o que o professor então seleciona em cima dessas ideias, tá bom? E aí são 2 aulas na semana, né? As nossas aulas, por exemplo, são às quintas-feiras. Para o primeiro E e primeiro F são 2 aulas às quintas e para o primeiro G uma aula na quinta e uma aula na sexta-feira. Então, o professor ele é o mediador, certo? Desse trabalho, desse projeto. E o currículo é voltado para o desenvolvimento de habilidades múltiplas, tá bom? Ou seja, como eu disse para vocês anteriormente, aí a ideia do projeto seria desenvolver uma diversidade aí de habilidades com vocês, tá bom? Algo diferenciado que fuja da questão tradicional escolar. Mas não fuja totalmente, ela é basicamente um complemento, tá bom? A ideia da eletiva é que o aluno use aquele conhecimento para o resto da vida, além de se interessar pelo diferente, conhecer novos rumos e alterar seu projeto de vida. Ela ajuda a mostrar caminhos diversos e novas possibilidades de atuação. Então, ela funciona como eletiva obrigatória. As escolas devem ter as aulas, mas por que ela é eletiva? Porque o tema a ser trabalhado nela então, uma escolha mútua, né? Conjunta entre nós e o professor, ou seja, o professor ele orienta o aluno, ou seja, eu orientarei vocês em questão da escolha do projeto e os conteúdos a serem elaborados, tá bom? Então, os temas abordados são definidos a partir do levantamento das necessidades e anseios de vocês, alunos, e também da possibilidade de oferta dos professores. Então, eu, por exemplo, posso trabalhar com vocês com todos aqueles exemplos que eu falei, porque eu já tenho experiência anterior.
a questão da língua, da comunicação, a questão da tecnologia, tem bastante coisa que a gente pode trabalhar, o teatro, tá? Alguma coisa relacionada às artes, o trabalho voluntário, um pouco sobre empreendedorismo. Então, a gente tem uma gama grande aí de opções, tá bom? E aí depende muito ali das habilidades e do conhecimento também do professor, tá bom? Cada unidade de ensino, então, organiza o feirão de eletivas. Esse feirão de eletivas é discutido sobre as disciplinas na base nos seus interesses, no interesse de vocês estudantes, e nas formações e vocações dos professores, ou seja, naquilo que os professores têm para oferecer, como eu falei para vocês. Vale destacar que as disciplinas constarão no histórico escolar do estudante, ou seja, é aí algo a mais que vocês têm no portfólio e no histórico de vocês, tá? A ideia de que o conceito de letiva já está bem entendido na rede. A ideia de que o aluno faz escolhas e o professor constrói um campo de aprendizado diferenciado, mobiliza a escola. Os alunos querem ser autores das coisas. Então, eu já estou citando algumas falas aqui, depois eu mando esse link para vocês poderem consultar melhor, tá bom? E vou explicando para vocês então. Ou seja, novamente, a gente está falando aqui do protagonismo de vocês, alunos, vocês que estão ali na frente das escolhas. Eu, como professora, vou estar mediando e orientando vocês. Então, competências. Algumas das competências que podemos desenvolver, dependendo também do projeto, né, são algumas habilidades de vocês, são tomada de decisão no nível pessoal, acadêmico e social, valorização do conhecimento e capacidade de aprender ao longo da vida, pensamento crítico e criatividade, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autoconfiança, autoeficácia, empatia, colaboração, responsabilidade, cidadania, elaboração e gestão de projetos, abertura a novas experiências. Então, a eletiva ela é adequada à grade horária de vocês, como esse ano a gente está trabalhando com o novo ensino médio, a gente está vendo aí a possibilidade do antiturno, certo? Do contraturno, desculpa, do contraturno, por isso que a gente está fazendo aí essa atividade online. Ok? Então é basicamente isso. Agora eu vou acrescentar algumas coisas. Por que a gente está fazendo online? A gente está fazendo online porque é um projeto onde a gente pode trabalhar à distância. Tem muitas opções onde que a gente pode trabalhar à distância ou de repente nos organizarmos em alguns momentos para se encontrar, para fazer, né, o que for necessário. Vocês mesmos, como turma, podem conversar entre si, né, na própria escola. E a gente, nos horários de aula, dentro do centro de mídias, eu passando o vídeo ou estando ao vivo para vocês, eu sempre estarei presente para poder tirar dúvida, para poder discutir com vocês no chat, tá bom? Para conversar, para discutir. E também a gente tem o grupo do WhatsApp, não esqueçam de entrar nesse grupo, porque eu mando material lá também. Esse link, por exemplo, eu vou mandar para vocês, tá bom? Todos os materiais complementares e todas as ideias, escolhas, tudo que for decidido, a gente pode enviar por lá, não só eu, mas vocês também, tá bom? E a gente conversando a respeito do projeto. Eu, como primeira orientação, digo para que pensem com carinho sobre esse tema, tá? Então vocês podem trabalhar, vocês podem pensar em fazer algo que interesse a vocês e que possa desenvolver vocês de alguma forma dentro das necessidades e dentro do que vocês têm em mente, tá bom? Para trabalhar. E que seja também, claro, algo divertido, algo prazeroso, tá bom? Dentro das opções que eu falei para vocês, não precisam ser só elas que eu passei para vocês. São apenas alguns exemplos, vocês podem dar outras opções e mesmo que de repente a gente não consiga trabalhar no molde que as nossas aulas são ou dentro do que eu posso oferecer para vocês, a gente pode adaptar então essas ideias de forma a ficar agradável para vocês, tá bom? Então a gente
tem aí essas escolhas, vocês têm essas escolhas, ok? Eu vou pedir então para vocês que estão assistindo agora no momento de aula, quem quiser pode perguntar alguma coisa aí no chat, pode dar já suas ideias, tá? E se vocês não falarem agora no chat, não tem problema, pode mandar lá no grupo do WhatsApp também, que eu vou estar sempre ali respondendo, conversando com vocês em contato, tá bom? Só uma última coisa, não deixem de mandar as suas ideias, não deixem de mandar suas ideias de projeto para a gente poder trabalhar, porque é de extrema importância que essa ideia parta, principalmente de vocês, para a gente poder, então, desenvolver, ok? Como eu falei, é um projeto do protagonismo do aluno, eu estou aqui para orientar, para ajudar, né? E para fazer a mentoria desse trabalho, ok? Só finalizando, para quem não me conhece, então, meu nome é Verônica, eu já me apresentei antes para vocês na sala, né? Mas quem não me viu ainda, tá bom? Eu leciono língua portuguesa, língua inglesa na escola há 8 anos. No momento estou fazendo uma segunda licenciatura em ensino de teatro também faço pós-graduações na área fiz pós-graduação na área de tradução, estou fazendo na área de ensino de língua portuguesa e língua inglesa e também já fiz pós em literatura de língua inglesa. Tem algumas outras coisas, alguns outros cursos também, e alguma experiência voltada para projetos que eu já fiz anteriormente na própria escola, tá bom? Então, acredito que tudo isso seja muito útil para orientar vocês nesse momento com esse trabalho, que eu espero que seja muito prazeroso, interessante e que desenvolva muitas habilidades de vocês, que a gente possa aprender juntos, ok? Porque a vida é um aprendizado, a gente também está sempre, não só vocês, mas nós, professores, também sempre estamos aprendendo coisas novas, tá bom? E aí as coisas que eu vou aprendendo na vida, eu vou compartilhando, e essa que é a alegria de lecionar, que é poder ter esse prazer de compartilhar o conhecimento. Afinal, conhecimento a gente tem para compartilhar, tá bom? Então, eu estou aqui disponível para conversar, tirar dúvidas e fazer perguntas, debater, enfim, tudo que vocês tiverem aí interesse em fazer, tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que a gente possa ter um semestre ou um ano muito produtivo, um semestre e um ano muito produtivos, tá bom? Até mais, beijos.